Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como está acostumado, assim como você está acostumado também, que a gente sempre recebe convidado de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver os temas do programa. Com a proximidade da eleição municipal, agora no dia 15 de novembro, primeiro turno, o programa Assunto Cidade vem entrevistando todos os candidatos a prefeito de Guarujá. Não somente para cumprir as regras da legislação eleitoral, mas também para manter o caráter democrático e pluralista do programa Assunto Cidade, assim como também do jornal Assunto Cidade. E hoje, com muita honra, nós vamos entrevistar aqui o Sérgio Zagarino, ele que é candidato a prefeito de Guarujá pelo Democracia Cristã. Em primeiro lugar, obrigado pela presença e deixa o espaço para você cumprimentar o telespectador. Obrigado você que está em casa, obrigado você, Valdir. Eu fico muito feliz em poder participar de um programa tão democrático, com acesso a todos os candidatos a prefeito. E eu fico, assim, lisonjeado de poder discutir política com uma pessoa que discute política há tantos anos na nossa cidade como você. Então é uma honra estar aqui, eu fico feliz que você que esteja em casa preste atenção no que a gente vai discutir, porque vai ser um debate de alto nível e o maior interessado de tudo é você que está em casa. Certo. O Sérgio, recentemente até teve uma live, meio debate, né, era patrocinada pelo SBT, Sim. e não teve a sua participação. Houve até, eu vi até protestos de pessoas assim, mas nós temos 10 candidatos. Tem uma regra que permite isso, que eu acho que é até meio desagradável e acaba deixando alguns em desvantagem, né? Mas queria que você aproveitasse Claro. para se apresentar para o telespectador, por que você quer ser prefeito de Guarujá e todas essas questões. Vamos por partes. Bom, primeiro, eu tenho que me apresentar. Eu sou advogado, sou empresário, professor universitário. Eu atuo nas áreas civil e na área trabalhista. Meu escritório fica aqui no centro de Guarujá. Eu tenho uma empresa de logística jurídica e dou aula em Guarujá, em Santos e em Bertioga. Então, assim, eu tenho uma trajetória profissional muito bonita. Minha carreira, tanto na área de direito quanto na área acadêmica, ela é muito promissora, até pelo fato de eu ter apenas 31 anos. Isso se dá às oportunidades de estudo que eu sempre tive na vida. Então, desde quando eu me formei no colégio, eu nunca deixei de estudar. Terminei o ensino médio, comecei minha faculdade de Direito, depois eu fiz 2 especializações, fiz um mestrado em Direito da Saúde, que me capacitou para dar aula em universidade, e desde então eu fui tocando essas minhas 3 profissões com precisão, e eu cheguei onde eu cheguei com meus 31 anos de idade. E estou aqui hoje conversando com você no cargo apto a ser prefeito de Guarujá pelo simples fato de que eu não aguento mais a política. Sabe, quando você está de saco cheio de tudo que você fica, você se esforça pra caramba, você é um bom profissional, você paga impostos e de repente você olha para o lado, tem um bando de incompetente que está lá gerindo o seu dinheiro e gerindo de péssimo gosto ainda. Eles não conseguem, faltam lá dentro tanto da prefeitura quanto da Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, em qualquer cargo político, faltam mais pessoas capacitadas, mais pessoas técnicas. Então, se eu, de acordo com toda essa minha experiência, minha bagagem, eu conseguir construir uma carreira profissional consolidada, vitoriosa, por que eu tenho que deixar essas pessoas que não têm a competência técnica ocuparem os espaços públicos? Percebe, Valdir? Eu falo muito isso para os meus alunos. Eu falo, gente, o sol brilha para todos. Agora, as pessoas que não querem se expor ao sol, não adianta reclamar que ela não fica queimada. E é isso. Você propõe quebrar um paradigma que é praticamente uma tradição, que é nomeação por livre e espontânea vontade do gestor. Lá. Você chega a propor, eu vi lá no seu programa de governo, concurso público para secretariado. O secretário é o assessor mais próximo ali do prefeito, é o secretário de Educação, da Cultura, das Finanças, né? Como é que se viabilizaria uma questão dessa, eu digo, viabilizar juridicamente, essa coisa, eu estou dizendo, num trato do dia a dia, né? Sendo que o secretário sempre foi esse paradigma, né? Aquela pessoa que o prefeito confia de olho fechado, né? E é por isso que nunca funcionou, Valdir. É exatamente por isso. Você que está em casa, eu tenho que fazer uma explicação breve em relação a isso. Como é que funcionam? Eu tenho um vídeo no meu Instagram, você que está assistindo, vai lá, pega o celular, vai no Instagram, vai no Facebook, Sérgio Zagarino. Sérgio Zagarino. Você vai encontrar minhas redes sociais. Lá eu fiz uma videoaula, são 15 minutos que eu explico por que as cidades não funcionam. Dentre uns motivos das cidades não funcionarem, exatamente esse. Nós não temos, dentro da prefeitura, as melhores pessoas.
Sabe quanto ganha um secretário na cidade? Mais de 20 mil reais. E você que está em casa que paga. Você, Valdir, que paga. Eu que pago. Então, se nós pagamos tão caro para ter um secretário, não importa de qual área, seja de esporte, seja de cultura, seja de Que é um meio belo ambiente, emprego. É isso que você quer dizer, que é um belo emprego. é um emprego como se fosse um diretor de uma multinacional. Só que, na verdade, não é uma empresa. A prefeitura não tem que gerar lucro. A prefeitura tem que pegar todo o nosso dinheiro que a gente arrecada de impostos e fazer dele funcionar da melhor forma possível. Então, para a prefeitura fazer ele funcionar da melhor forma possível, tem que ter as melhores pessoas lá. É por isso que eu bato na tecla que os secretários não podem ser por indicação. O que você escuta na cidade, você que está cansado de ouvir isso, você que é morador de Guarujá, Vicente Carvalho, quantas vezes você já não ouviu que, professor Sérgio ganhou a eleição. Valdir, você me ajuda? Faz campanha para mim? Fez? Então tá bom. 4 anos que a gente vai se dar bem, beleza? Valdir, você vai ser meu secretário eu vou inventar um cargo, secretário de imprensa. Tá bom? 20 e poucos mil reais por mês para você, Valdir. Beleza, né? Tá bom. Que legal. Agora, o Valdir, ele é a melhor opção. Tá, Valdir? Desculpa te usar como exemplo. Imagina que é isso. Talvez ele não seja a melhor opção. Nós precisamos na prefeitura dos melhores, porque a gente paga caro. Então, qual que é a solução? E aí eu resolvo 2 problemas de uma vez só. O primeiro problema é a qualificação técnica. Eu resolvo ele com um processo seletivo. Porque se nós pagamos um profissional que é tão caro, a gente tem que cobrar ele, tem que ser o melhor. A gente tem que ter, se fosse da comunicação, por 20 e poucos mil tem que ser o Silvio Santos para ser o nosso secretário de comunicação, porque é caro. Tá? Eu brinco para as pessoas entenderem. O outro problema são as indicações políticas. Porque muita gente olha para mim, Valdir, e fala assim, você é louco, você é o único que enfrenta o sistema, você nunca vai conseguir compor grupos políticos. Você fala eu falo, muitas vezes o secretário é indicado para pagar um favor feito exatamente. Na campanha. Olha, a gente pode dar como exemplo a última eleição. O atual prefeito, Walter Suman, ele ficou em segundo, a Raifa estava quase ganhando a eleição, e aí o que ele fez para conseguir virar o jogo no segundo turno? Ele conseguiu o apoio dos outros candidatos, que era o Benzi, o Aranha e o da Antonieta, que é o secretário lá, o Adilson. Esses 3 candidatos que se juntaram ao atual prefeito, fazendo com que tivessem virado o jogo, cada um desses secretários ganhou secretarias. Percebe? Ganhou, a palavra é ganhou. Foram indicados pelo atual prefeito Walter Suman para serem os secretários. Quando, na verdade, o secretário de obra da Antonieta, que foi o candidato, que era o Adilson, era um péssimo secretário, porque não conseguia cumprir com as obras da cidade. E aí ele foi premiado com a secretaria também do Walter Suman e está até agora. Então, assim, isso é um tapa na minha cara, é um tapa na tua cara que está assistindo, é um tapa na tua, Valdir. Então, nós não podemos mais admitir esse tipo de situação. O Aranha virou secretário de Meio Ambiente. Então, assim, esses acordões políticos têm que acabar. Não dá mais para aturar esse tipo de coisa. E esse processo seletivo seria feito em tempo hábil para assumir? Claro. Você que está em casa, que fala assim, não, tudo que esse professor está falando, esse advogado está falando, faz sentido. Eu vou votar nele, eu vou votar no Sérgio Zagarino. Beleza. Mas não adianta só o teu voto, você tem que falar para as outras pessoas. Porque a minha luta é contra o sistema, é Davi contra Golias. São N fatores que fazem isso acontecer. Primeiro que eu não tenho grupo político. Nenhum político me apoia. Às vezes as pessoas falam assim, quem que está contigo? É o Benzi? É a Antonieta? É a família Mariano? Não, eu vou acabar com todos eles. Eu sou o candidato que acaba com todos eles. Por quê? Porque se eleito, todos eles não têm como estar no meu governo. Por causa dessa seleção natural do processo seletivo. Qual que é a tua relação com a cidade? Você mora onde? Trabalha? Tem um escritório? Meu escritório, eu sou morador do centro de Guarujá. Eu moro ali em frente, onde tem aquela placa Eu Amo Guarujá. Que ali, por sinal, ficou bonito. As pessoas falam assim, você só critica o governo. Não, aquela placa ficou bonita, não foi utilizado dinheiro público, foi legal. Você tirar foto. Sim, as pessoas vêm, tiram foto. Eu moro em frente, eu vejo. Funciona. Diferente do que inventaram aqui em Vicente Carvalho. Eu amo Itapema, que em 2 dias depreciaram, porque não tem um monitoramento, etc. Enfim, eu moro no centro do Guarujá, meu escritório fica no centro, minha empresa fica no centro, e eu falei, eu leciono em 3 cidades, Bertioga, Guarujá e Santos. Como é que você tem visto, Sérgio, essas pesquisas que têm sido publicadas aí, publicadas por serem registradas, né? Claro. No site do Tribunal Superior Eleitoral? Olha, Valdir, eu tenho uma sensação. Conforme eu nunca fui político, né? Volto a dizer, eu bato nessa tecla, nunca tive cargo público, nunca fiz parte de patota política nenhuma, inclusive é por isso que eu estou aqui, para enfrentá-los. Eu sou o candidato fora do sistema. Eu sou o ponto fora da curva. Eu sou o candidato que veio para enfrentar eles. E por isso eu nunca fiz parte de nada. É natural que as pessoas não me conheçam na cidade. Certo. Então, eu começar uma eleição atrás das pesquisas, eu não me importo, é natural. Afinal, eu nunca fui candidato a nada.
Então, eu até compreendo. Agora, quando eu vejo pesquisa com o nome do atual prefeito lá em cima, com 60 e poucos %, eu não consigo compreender onde está esse voto. Porque conforme eu vou caminhando, eu estou fazendo campanha. Na rua. Então, por mais que eu não utilize dinheiro público, que eu acho que antes de responder você, eu preciso frisar isso, Valdir. São 10 candidatos a prefeito, pessoal. 9 deles usam dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. 9 deles saem distribuindo santinho, jogando na tua cara quando você está andando na rua, enchendo a tua caixa de correio, de papel, e quem paga aquela porcaria toda são vocês mesmos. Eu pago aquilo ali, o Valdir paga. A gente tem que parar de valorizar candidatos que utilizam dinheiro público para fazer campanha. Você não utiliza Eu devolvi. Eu devolvi não, eu estou mentindo se eu devolvi. Eu sequer aceitei. O partido me mandou um e-mail, o Democracia Cristã, que também usa, eles usam, me mandou um e-mail. Eu também sou presidente do partido aqui na cidade. Presidente, por favor, informe sua conta bancária para eu te enviar o fundo partidário. Já? Sim. Eu mandei um e-mail e fiz uma carta de punho falando, não, dinheiro público tem que ser utilizado com saúde, educação e segurança, não com campanha política. Você não é obrigado a pagar a minha campanha, mas a gente paga de todo mundo. Então, a partir do momento que a gente começar a enxergar isso com outros olhos, a gente tem que dar o recado para esses candidatos na urna. Quando eu ganhar essa eleição, quando eu for prefeito de Guarujá, sem ter usado R$1 teu, ou teu, Valdir, os outros todos, que são os dinossauros da política, que vivem ali em cima, ó, mamando a seta dessa prefeitura há quantos anos? Ó, os mesmos de sempre, eles vão arregalar o olho e falar assim, meu Deus, aquele cara chegou para mudar, e é isso. Eu cheguei para mudar. Então, isso tem que ser frisado. Eu sou o único dos 10 que não utiliza. Em relação ao estar caminhando, eu venho conversando com as pessoas. Certo. E eu sinto, naturalmente, a rejeição das pessoas, primeiro é em relação à política. Por tudo isso que a gente vem falando, por toda essa sacanagem que ocorre, todo mundo está de saco cheio, como eu estava. A diferença é que eu tenho qualificação para vir e brigar. E não é fácil ganhar da prefeito. Olha, é uma negociação de partido, um quer vender o partido para outro, não sei o quê. É muito difícil. Tanto que eu sou grato ao Democracia Cristã, que me deu a legenda. Ao ex-deputado Emael, que é o presidente nacional, e que me garantiu. Ele olhou no meu olho e falou assim, menino, ele tem 80 e poucos anos, olhou para mim e falou assim, menino, você fala com o coração. Eu sinto verdade nos seus olhos. Você vai ser meu candidato a prefeito de Guarujá. Eu até arrepio. Emael é aquele antigo da musiquinha? Ei, Emael. Tanto que eu fiz o meu jingle agora, com uma musiquinha também assim, que é bem chiclete. Tá certo. Chama Sérgio Zagarino, eu vou votar. Esse Emael, acho que tem gente que cresceu ouvindo essa música. Teve. Né? Mas Sabe? enfim, quando eu ando na rua, eu sinto as pessoas falando, eu não quero votar nesse prefeito, eu não quero votar nesse prefeito. E olha, de 100 pessoas que eu abordo por dia, eu não vejo 60 falarem que não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, lógico, eu acredito na credibilidade dessas pesquisas, mas o local que elas são feitas, talvez, não sei, é muito duvidoso. Ainda tem confiança, ainda tem esperança que eu acredito. O trabalho na rua seja uma forma de reverter isso. Sim, e nas redes sociais, tanto que eu bato na tecla. Se você está entendendo tudo que eu estou te falando de uma forma clara, me siga nas redes sociais. Foi possível mudar um presidente da República, Valdir. Não é? Se você vê, goste ou não goste do Bolsonaro, ele ganhou a eleição utilizando um décimo do que utilizou os outros partidos, por causa de rede social. Então, me acompanhe na rede social. Ô, Sérgio, esse ano de 2020, que foi um ano atípico para todo mundo, deve ter sido também para você no seu ofício, fora a questão de ser candidato, foi diferente para todo mundo. Ele trouxe à tona duas questões muito cruciais no Guarujá. Uma previsível, que na questão da habitação, que foi o deslizamento dos morros no começo de março. E outra não previsível, que atinge ainda o mundo inteiro, que é a pandemia. Como é que se avalia a atuação da administração municipal nesses dois ambientes, nesses dois momentos? E o que você acha que teria que ser sido feito diferente? Pode separar. Vou separar. Vou responder primeiro pela questão do déficit habitacional. Valdir, é muito triste, conforme eu venho caminhando na cidade, encontrar a situação de moradia dessas pessoas. As pessoas, com todo o respeito do mundo, mas elas vivem em cima da merda, do esgoto. Esgoto a céu aberto. Você entra próximo do bairro das pessoas, lá o cheiro é insuportável. Para elas não, está normal. Elas não têm um pingo de dignidade humana ao viver ali. Então, assim, naturalmente o poder público ele tem que se preocupar em enfrentar esse problema. E aí eu separo em duas vertentes. A primeira, áreas de invasão em zonas de risco.
Morros, no O caso. próprio Ministério Público, então, nem sempre o morro é área de risco. Tá, Ó, eu vou chegar lá. tá. Áreas de risco, que a Defesa Civil foi lá e falou assim, não, aqui não tem mais como ficar. Essas famílias têm que ser retiradas imediatamente. E não importa como, inclusive já tem decisões judiciais. E aí é o ponto que eu quero chegar. Essa tragédia que ocorreu no mês de março aqui no Guarujá, devido às chuvas, não foi um acidente, não foi uma catástrofe natural, foi uma tragédia anunciada. Já tinha a decisão do Ministério Público determinando a retirada das famílias de lá. Uhum. A partir do momento que o governo não cumpre uma decisão judicial, o governo ele é estritamente responsável pela morte daquelas pessoas. Então, assim, o atual prefeito, o secretário, todos eles, eu não tenho dúvida, eles vão responder por crime e improbidade administrativa, pelo não cumprimento da decisão judicial. Anterior ao deslizamento. Exatamente. O único problema é que isso demora. Porque se nós tivéssemos um país sério, que as coisas funcionassem direito, sequer candidato esse atual prefeito era. Porque dá para colocar a responsabilidade, sim, em cima da prefeitura. É responsabilidade. Você tem uma ordem judicial para retirar as famílias. Você não retirou, as famílias morreram, é culpa de quem? É de Deus? Óbvio que não. Enfim, agora, isso não significa que a gente não tenha que continuar enfrentando essa realidade. Sem dúvida. No final da Gerson Maturani, você que mora na região da Vila Baiana, você é uma palhaçada aquilo. Você chega no final da rua, tem um morro. Ao lado esquerdo da Gerson Maturani, começa um condomínio de luxo, no morro. Mirante da Enseada. Ao lado direito, a favela da Vila Baiana. Os não... moradores da Vila Baiana, eles falam assim, quando eu fui lá, é engraçado, né? Eu tenho tanta profissão que tem gente que me chama de doutor, tem gente que me chama de professor. Lá é doutor. Ô, doutor, como é que a gente faz? Por que ali na frente é tudo bonito, é de luxo, e aqui não? Então, assim, a gente tem que entender com as pessoas qualificadas o porquê que ali não foi urbanizado ainda, se dá para urbanizar, ou se não. É isso, tem que saber separar zona de risco de zonas que são favelas, que precisam ser reurbanizadas e trabalhar, inclusive, com a questão da regularização fundiária. Porque é o que tem o famoso déficit habitacional. Quando a gente fala que Guarujá é a cidade que tem o maior déficit habitacional, é por causa da questão da regularização fundiária. Porque não é que as pessoas estão na rua, as pessoas elas não têm qualidade de vida, de qualidade de moradia. E é isso que a gente precisa enfrentar. E como é que a gente enfrenta isso? Com os melhores. Eu sou advogado, o meu mestrado é na área da saúde. Sou um ótimo professor. Agora, essa parte técnica de meio ambiente, de urbanização, eu tenho noção, porque eu tenho 2 formações políticas também, então eu tive muita aula disso. Agora, eu sou o melhor? Não. Quem tem que ser o melhor? O meu secretário. Então eu tenho que contratar o melhor secretário. É por isso que o secretário não pode ser por indicação política. O secretário tem que ser maravilhoso, tem que ser top, tem que ser um dos melhores do Brasil, porque ele vai ter que me mostrar como resolver esse problema. Isso a gente resolve essa tocada. Em relação à questão da pandemia, olha, Valdir, essa questão do hospital de campanha é um outro absurdo. Eu ainda acredito que muita gente no Brasil vai ser presa, lembre-se disso, vai ficar gravado essa entrevista. Muito gestor, muito político vai ser preso. Tendo, né? Tem gente já tivemos algumas cidades próximas. Eu não vejo a hora da Polícia Federal bater as portas no Guarujá. Muita gente vai ser presa por causa dessas contratações sem licitação. A partir do momento que você... Com licitação, já são todas cartas marcadas, né? Ninguém consegue jogar... Você que está em casa joga o teu baralho. Se o cara está jogando baralho contigo, carta marcada, você dá um tapa na orelha dele, não é? Pô, eu nasci jogando truco. É assim que funciona. Na prefeitura é a mesma coisa. Quem investe nas campanhas vitoriosas são os ganhadores dos contratos. Nossa, como é que você fala uma coisa dessa, sabe? Porque eu não sou cego. Você vê, Provida, Terracom, City, todas as empresas que investiram na candidatura do atual governo Walter Suma. E aí, de forma surpreendente, nossa, Valdir, ganharam a licitação, que coisa! Enfim, se com licitação já é difícil, imagina quando, devido ao estado de calamidade pública que foi declarado por causa da pandemia do Covid-19, não houve necessidade de licitação. Licitação, gente, nada mais é do que abrir oportunidade para todos concorrerem para ganhar o contrato público. E aí, isso gera o quê? Só os amigos do rei. Esse hospital de campanha, veio uma empresa, olha, parece piada, do Rio de Janeiro, de uma cidade de Nova Iguaçu, que nunca fez isso. A especialidade dela é paralisia infantil e, de repente, a Prefeitura de Guarujá falou assim, nossa, precisamos montar um hospital de campanha. Vamos pesquisar no Google? Vamos contratar o Albert Einstein? Não. Vamos pagar mais caro do que, inclusive, no Albert Einstein e contratar uma empresa X de Nova Iguaçu que trabalha com paralisia infantil. Nossa, Sérgio, como você fica conjurando as coisas? Ah, não, desculpa, Valdir. Teve mais uma cidade que também foi contratada por essa empresa. Sabe onde? São Vicente.
Valdir, São Vicente, PSB, Guarujá, PSB, Márcio França. Caramba, você que está em casa, né? Quanta coincidência. Percebam, fazem a gente de trouxa. E eu entrei na política agora porque eu cansei de ser feito de trouxa. E eu estou aqui para acabar com todos eles. Só que para isso eu preciso da ajuda de vocês que estão em casa. Certo. Ô Sérgio, aproveitando o tempo da nossa entrevista, né, você falou que tem alguma especialização na área da saúde, não estou menosprezando, é só para curiosidade de saber. E o que você mudaria na área da saúde, que até é uma das, vamos dizer assim, menina dos olhos do prefeito, que é médico, Sim. e tem como obrigação achar que o que ele faz está bom, né? Ele tem até a saúde como uma das... Claro. Um dos trunfos dele, que é sobre o sucesso que ele acredita à administração dele, né? Mas qual é a sua especialização? Assim, o que você mudaria nesse modelo adotado em Guarujá, que é um modelo praticamente de terceirização de alguns serviços? Terceirização e um modelo muito precário. Vamos lá, vamos explicar por que não funciona. Em relação ao atual prefeito, inclusive eu ouço 1000 elogios dele na área da atuação dele profissional. Dificilmente você vê na cidade alguém falando que o Walter Suman foi um mau médico. Pelo contrário, eu só ouço elogios como médico. O problema é que prefeitura não é lugar para médico brincar, é lugar para gestor, é lugar para profissional. Então não adianta você ser um bom, se eu não me engano a especialidade dele é gasto. Não adianta você ser um bom gasto e você não ser um bom gestor. Porque, eu volto a dizer, não é um lugar que dá para brincar com o dinheiro do povo, tem que ser os melhores. Dentro da área da saúde, eu fiz o meu mestrado em Direito da Saúde. O direito da saúde nada mais é a efetivação da saúde para todos. E a luta que nós tivemos na saúde do país, para você ter acesso hoje universal e integral com o SUS, foi gigantesca. Valdir, ele é mais velho do que eu, ele se lembra. Você só tinha acesso à saúde se você tinha carteira assinada. Lembra disso, Valdir? Claro que sim. IAMSP, né? INSS, Era o INPS e antes o IPS. Então, assim, se você só tinha assistência médica à saúde se você fosse um trabalhador, que era custeado pela própria empresa. Então, assim, a assistência médica no Brasil nunca foi fácil. A nossa Constituição de 1988, a gente tem que levantar, bater palma e falar obrigado. Tanto que o apelido dela é Constituição Cidadã, porque ela nos dá direitos de cidadão. E criou o SUS. E criou o SUS. E o SUS, ele garante o acesso integral e universal. Ou seja, tudo que você precisar, o SUS dá. E em qualquer lugar que você esteja, o SUS dá. Isso é integralidade e universalidade. Mas sim, Fora isso, como é que você faz para resolver o problema da saúde de Guarujá? Com a implementação e a execução das políticas públicas oriundas do governo federal. Porque a saúde, ela não é responsabilidade exclusiva do município, pelo contrário. A saúde, ela é tripartite. A responsabilidade é federal, estadual e municipal. Correto. Então, assim, a partir do momento que o governo federal impõe políticas públicas, por exemplo, como o ESUS. O ESUS nada mais é do que um prontuário eletrônico. É como se fosse uma digitalização de todos os dados dos usuários do sistema de saúde. Isso é uma política pública que já está sendo implementada no Brasil inteiro há anos. A tese do meu mestrado, para eu concluir e obter meu título de mestre, foi uma pesquisa em todas as unidades de saúde pública do Guarujá. Então, eu fui em todas as USAFAs, todas as UBS, fui nos hospitais e fiquei sentado, observando. Foi uma pesquisa, uma metodologia observatória, para entender se no acesso do usuário, quando você que está em casa chega lá no SUS, eles pegam os teus dados e incluem no eSUS. Isso faz um diferencial gigante. Primeiro, você consegue captar dados. E hoje, no século XXI, o que mais importa para qualquer empresa são dados. E para a prefeitura também deveriam ser. Você consegue entender e fazer um cruzamento de dados com o CPF de cada usuário para saber, e aí é o ponto que eu vou querer chegar para vocês entenderem o quanto incapaz e ineficiente é essa prefeitura. Você consegue fazer um cruzamento de dados para saber, por exemplo, você tem plano de saúde, Valdir? Tenho. Você tem? O Valdir passou mal aqui agora, caiu duro. Eu, como um bom colega, vou socorrer. Vou ligar para o SAMU vai te pegar, vai te levar lá para o Hospital Santo Amaro. Valdir, bate na madeira, mas você vai precisar passar por uma cirurgia. Você vai ser atendido, o SUS te atende. Volto a dizer, integral e universal. Cirurgia de emergência. Só que o SUS tem um custo. O SUS vai gastar contigo, Valdir, R$150 mil. Tá bom? Quem que paga isso, essa conta? Pela lei dos planos de saúde, são as operadoras de saúde. Agora, o Estado tem que ser ressarcido pelo custo que ele teve. Então, o município, o Estado, o SUS, gastou 150 mil com o Valdir. Como que deveria ocorrer? O SUS liga para o teu plano de saúde e fala, operadora de saúde, você tem que me pagar 150 mil? Não, não é assim. Existe um cruzamento de dados junto à ANS,
na qual eles identificam e fazem a cobrança dessa operadora de saúde. E o nome disso chama-se ressarcimento ao SUS. E os valores a serem ressarcidos ao Estado são bilionários no país e milionários nas cidades. Porque todos os dias o SUS atende pessoas que têm plano de saúde. Eu tenho, o Valdir tem, é natural. Por isso que o Estado tem que ser ressarcido. Eu pergunto para você, qual o valor que o Guarujá obtém de ressarcimento ao SUS? Você chuta? Não. Eu respondo, 0. R$0. Então percebe, a falta de gestão pública dentro da área da saúde é muito ruim. A questão da terceirização, e aí mudando de assunto, a questão da terceirização da saúde, você só loteia os cargos. Se você é farmacêutico, enfermeiro, médico, é uma vergonha você ter que pedir emprego para terceirizada, que vira cabide de emprego de vereador. Sim. Você, ao invés de deixar o currículo lá na empresa, você tem que deixar o currículo na Câmara Municipal de Guarujá e implorar emprego para os vereadores, que são omissos, eu volto a dizer, são omissos em relação ao prefeito, porque eles têm esses cargos. E é assim que a cidade funciona. Por isso que é tudo uma vergonha, por isso que nada entra no eixo. É uma patota entre eles, isso tem que acabar, gente. Ô, Sérgio, você falou que não tem dinheiro. A Democracia Cristã, o partido está saindo sozinho, né? Sem coligação também. Sem coligação. Sem nada. Você falou que é muito difícil ser candidato. Teve muito assédio, muita coisa assim. A gente escuta muito noticiário falando, não vou desistir. Muita gente se dizendo ameaçada, assim. Queria que você explicasse rapidamente se você teve algum problema nesse sentido. Valdir. E não tem coligação, né? Não. Eu estava afiliado no Partido Novo. E o Partido Novo é um partido que eu me identifiquei muito, entrei na política por causa do Partido Novo. Só que ele é muito burocrático. Certo. Isso fez com que acabasse não tendo um diretório municipal, eu tive que sair. Eu anunciei minha saída e anunciei também o seguinte, falei, olha, vou para outro partido, certo, que me dê independência e autonomia. Uhum. Eu não quero ter que ficar preso ao estatuto do partido, eu quero ser independente, de acordo com meus princípios e valores. Pronto, criou aquele reboliço. Vários partidos entraram em contato. Não, vem para cá, vem somar no grupo, vem junto, a gente vai apoiar fulano, beltrano, que se ganhava, você consegue um cargo ali, não é isso que eu acredito. Uhum. Eu não estou aqui em troca de cargo. Volto a dizer, eu sou muito bem realizado profissionalmente, muito bem. Eu estou aqui para enfrentar um sistema. Estaria indo contra justamente aquilo que você está pregando. Então, assim, eu, Sérgio Zagarino, sou candidato sem coligação com ninguém. A minha vice é também na minha chapa, ela chama a doutora Sara Barroso. Você traz uma mulher, né? Como uma vice, mulher, né? Porque eu sempre bati na tecla, mulheres precisam ser representadas. Ela é advogada também. A democracia exige a representatividade. Então, a partir desse momento, eu entendi que eu precisava de uma mulher comigo, que tivesse pulso para fazer uma campanha difícil, sem usar dinheiro público, mas, ao mesmo tempo, tivesse qualificação necessária para poder me acompanhar nessa caminhada. Por isso que eu escolhi a Sara Barroso, que também é uma advogada, especialista em gestão empresarial. Então, percebam, a palavra gestão é o que mais vai sair da minha boca. E eu bato na tecla. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas a gente precisa ter do nosso lado as pessoas que saibam. Sérgio, como a gente falou antes de começar, né? Meia hora às vezes parece muito, mas acaba virando nada, né? Está acabando o nosso tempo. Mas antes de terminar, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, desejar boa sorte para você no dia 15 de novembro. Bom trabalho, né, aliás, né? E deixo espaço para você falar uma última palavra para o telespectador. Primeiro, obrigado, Valdir. É sempre um prazer imensurável conversar com você. E se você está em casa e entendeu o que eu estou dizendo, eu queria que você olhasse bem para mim. Se você entendeu, se você compreendeu que a luta é contra o sistema e que dá, gente, dá para mudar. Desde quando eu me lembro, quando eu tinha 15 anos, só queria saber de jogar bola e surfar, os vereadores da cidade são os mesmos. Os candidatos a prefeitos são os mesmos. Chega, a cidade não evoluiu. A nossa cidade está parada no tempo. Estamos no século XXI, a era da informação, a era dos dados. É hora da gente ter uma prefeitura mais eficiente, uma gestão moderna, uma gestão jovem e extremamente qualificada. Então, se você compreendeu essa mensagem, dia 15 de novembro, vote Sérgio Zagarino, vote 27. Eu vou mudar a história da cidade. Eu vou transformar Guarujá numa cidade que você merece morar. É isso que eu tenho para você. Eu não preciso de sorte. Você que está em casa e fala assim, boa sorte. Sorte não é o suficiente, eu preciso da tua ajuda. Eu luto contra os gigantes, é Davi contra Golias, mas eu tenho fé, eu acredito e eu tenho certeza absoluta que dá. Me sigam nas redes sociais, @Sérgio Zagarino,
tanto no Instagram quanto no Facebook. Me pergunta, é lá onde eu tenho um canal aberto com vocês. Dá 27 para prefeito, Sérgio Zagarino, enfrentando esse sistema todinho, sozinho. Nossa, obrigado pela entrevista. Obrigado, Valdir. Obrigado. Obrigado a você também pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos.